Em páginas escritas em braille, um par de mãos realiza a leitura tátil. Ao centro, logo, Justiça Federal, Tribunal Regional da Terceira Região. Ao centro, 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 1992. O objetivo é promover a conscientização e o compromisso com os direitos das pessoas com deficiência, além de incentivar ações de inclusão e acessibilidade. Convidamos alguns servidores da Justiça Federal da Terceira Região para falar sobre a sua importância. Para mim sempre foi, sempre Priscila tive Parra em Gonçalves, mente servidora do servir a TRF3. sociedade, né? Eu trabalhar aqui no tribunal, servir a sociedade, então eu sempre foquei nisso e sempre quem confiou o meu trabalho sempre teve um retorno satisfatório do que eu faço, né? Mas teve o período que foi meio complicado lidar com algumas pessoas capacitistas, né? Hoje tem dado bastante suporte, que hoje a gente tem bastante formação, né? Uma campanha, uma comissão e tudo mais, então hoje a gente está tendo um suporte melhor. E a gente também, né, tem mais conhecimento, então a gente consegue reconhecer o capacitismo, se acontece ou com uma pessoa externa ou mesmo dentro, aí não, agora eu sei os meus direitos, né? Então, para mim tá bem assim satisfatório. Eu sou formada em administração, eu tenho deficiência invisível, por isso que às vezes eu utilizo o Tainá programa Tomé de Pinto de girassol, Souza, servidora do que é Fórum Civil deficiência de São auditiva, Paulo. e também recentemente eu fui diagnosticada com o espectro do autismo. A audição também foi uma deficiência adquirida, então para mim foi toda uma novidade nos últimos 5, 6 anos, uma adaptação, né? E desde então eu tenho me aprofundado mais nos assuntos PCD, por isso até que eu me interessei em participar desse movimento de vocês pelo Dia do Deficiente, né? Eu acho que assim, eu consegui construir uma boa relação com a diretora com quem eu trabalho, então acho que isso ajudou bastante, facilitou muita coisa. Desde o início eu consegui me posicionar para ela a respeito das minhas questões, colocar assim, os ajustes que eu acharia necessário para eu trabalhar aqui, tanto que eu pude escolher um lugar mais reservado para trabalhar. Pela deficiência auditiva, a gente procura se comunicar por chat, por Teams mesmo, para não ter engano, né? Ouvir algo errado ou não ouvir. E eu gosto bastante, eu acho bem interessante. Não sou da área do direito, então estou aprendendo muita coisa. E eu acho que aqui eu me senti muito acolhida quando eu cheguei, desde o início. E por ter tido uma boa relação com a diretora, me ajudou bastante também a lidar com as dificuldades, principalmente do autismo. Desde 2019 eu exerço atividades no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Adria Guimarães, servidora do TRF3. Principalmente pelo fato de que o tribunal faz questão de possibilitar a adaptação necessária aos servidores portadores de deficiência. Em relação às barreiras encontradas no meu dia a dia, verifico que há certa relutância em entender a deficiência auditiva como uma deficiência propriamente dita, que limita a nossa comunicação com as demais pessoas. Então, é muito comum que as pessoas se neguem a repetir ou entendam que não é relevante nós participarmos daquela conversa. E isso, de fato, é uma coisa que atrapalha muito o dia a dia, a nossa convivência social. Marcos Vinícius Rocha Viana, servidor do TRF3. Já é bem esclarecido. Há todo um informativo para a gente sobre se há necessidade ou não de adaptar o nosso ambiente de trabalho de acordo com a nossa deficiência. No meu caso aqui, às vezes uma questão que pega muito, que dá para sentir um pouco, é o deslocamento. Tanto que eu tive que mudar mais para próximo do tribunal, porque a minha deficiência ela tem uma natureza motora, mas é muito mais funcional. Então eu consigo andar, eu só não posso percorrer grandes distâncias. Então às vezes você sente um pouquinho de cansaço porque você se esforça um pouco para vir para cá. Para mim está sendo uma experiência muito boa. A própria questão de trabalhar com a área jurídica já era uma pretensão que eu tinha há muito tempo. Por mais que eu tenha me formado há 11 anos atrás de direito, eu ainda tinha um sonho de atuar e trabalhar na área jurídica. Então a experiência de trabalhar com o direito, de estar tendo uma lida forense diária, tem me enriquecido muito, tanto em termos de conhecimento como de aprendizado. Então tem sido uma experiência muito proveitosa aqui no tribunal.
mesa de escritório, Priscila digita frente a um computador. Mensagem para o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 2024. O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência representa, sim, uma lembrança de que muito já foi avançado, mas existem ainda muitas barreiras que precisam ser superadas pelas pessoas com deficiência, principalmente na relação da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. E ter essa troca mesmo, porque viver sociedade é isso. E cada pessoa vai ter uma limitação diferente, uma dificuldade diferente, e você se conhecer, eu acho que é fundamental para você saber também se colocar, né? De uma forma construtiva mesmo. Não subestimar a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela é muito capaz. Ela pode ter limitações, né, de repente físicas, algumas intelectuais, mas são pessoas extremamente competentes. Para mim tem uma representatividade principalmente na questão dos direitos humanos. É um reconhecimento, é uma forma de mostrar claramente o quanto que todos nós, mesmo com as nossas restrições, com as nossas limitações, temos um papel atuante, produtivo e até mesmo de colaborar para o crescimento da sociedade. Fundo preto, logo, ACOM.